Era março de 1929, quando Lampião cruzava os caminhos áridos e inóspitos do Raso da Catarina, um dos territórios mais secos e desafiadores do sertão nordestino. Apesar da exaustão visível nos rostos castigados pelo sol, o clima no bando era de satisfação. A última investida havia sido um sucesso retumbante. O plano meticuloso para extorquir o influente coronel Faustino havia funcionado com precisão quase militar. Como resultado, Lampião e seus 20 cangaceiros haviam saído com os alforjes cheios, não apenas com moedas, mas também com joias, ouro e pequenos tesouros pessoais. 10 contos de réis mudaram de mãos naquela semana. E como era de costume, metade da pilhagem pertencia ao próprio Virgulino, que usava esse dinheiro para manter vivo o complexo sistema de alianças, armas, munições e suprimentos que sustentava o cangaço. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber. Até onde essa história vai chegar? E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião. Brincadeiras à parte. Aproveita já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cansado, mas embriagado pela vitória, Lampião decidiu dar uma pausa na jornada. Ordenou ao grupo que encontrasse a primeira bodega pelo caminho. Queria pinga, risadas e um pouco de descanso. Após marcharem cerca de 3 léguas, distância que no sertão equivale a mais ou menos 15 quilômetros, avistaram um pequeno vilarejo composto por pouco mais de 30 casas humildes. Como de praxe, Lampião ordenou que seus homens fechassem todas as entradas e saídas da vila. Aquilo não era uma invasão, mas uma precaução. No cangaço, o medo maior não era enfrentar a volante em combate, e sim ser surpreendido enquanto se tomava um gole de aguardente, como dizia o velho ditado, ser pego com as calças na mão. Já instalado confortavelmente numa espreguiçadeira improvisada, Lampião saboreava seu vinho favorito, o amargo e encorpado cinzano, quando um menino passou em frente à bodega. Era um jovem franzino de talvez 14 anos e passou uma vez. Depois passou outra. E mais uma. O vai-vem insistente chamou a atenção do capitão cangaceiro, que não demorou a desconfiar. "Ô rapazinho!" chamou Lampião, com a voz grave mas sem agressividade. O menino parou hesitante. Olhou para Lampião com olhos arregalados entre o medo e a admiração. "Se aproxime, cabra. Não tenha medo, eu não mordo não", insistiu o cangaceiro, erguendo o queixo num gesto quase paternal. Aos poucos, o garoto foi se aproximando, parando a cerca de 2 metros de distância. Estava visivelmente desconfiado, mas parecia ter algo engasgado no peito. "Por que é que tu tá passando pra lá e pra cá na frente da bodega? Tá querendo alguma coisa?" perguntou Lampião, erguendo uma sobrancelha. Eu tava olhando pro senhor. Queria ter certeza se era mesmo o senhor." "Lampião? Pois tá falando com ele", respondeu o cangaceiro, sem tirar os olhos do garoto. "Me diz uma coisa", continuou o menino, criando coragem. "O senhor é mesmo aquele Lampião que dizem por aí? Forte como um touro com mais de 2 metros, feio de dar medo e mais valente do que o demo?" Lampião sorriu de canto de boca. "Cada um aumenta o conto como quer. Mas diga logo o que quer comigo, que eu tô ouvindo." O menino então respirou fundo, como se tirasse o peso do mundo das costas. "Eu quero falar com o senhor de homem para homem." "Pois fale, cabra." "Tô aqui. Desde os 6 anos eu não sei mais o que é alegria." Começou com a voz embargada. "Eu, minha mãe e meu pai, o seu Inácio, vivíamos numa fazendinha que foi herdada do meu avô. Uma casa velha, de mais de 150 anos, feita de barro e madeira, mas firme como rocha. As terras eram poucas, mas eram nossas, herdadas do meu bisavô e do bisavô dele. Só que um dia, tudo mudou." O menino, que se apresentou como Jardel, prosseguiu com a voz pesada de lembranças amargas. Contou que tempos atrás, um homem chamado Benjamin comprou a fazenda vizinha, terras que pertenciam a um velho amigo de seu pai, já falecido. Tudo parecia seguir tranquilo, até que, numa manhã, Benjamin apareceu na porteira da fazenda e, sem rodeios, acusou seu pai de invasão. Disse que a cerca que dividia as propriedades estava posicionada incorretamente e exigiu que ela fosse movida 30 metros para dentro da terra deles. Isso significaria perder uma parte significativa do pouco que já possuíam. Seu pai, homem de palavra e orgulho rústico, retrucou sem pestanejar.
Essa cerca tá aí faz mais de 150 anos, rapaz. Foi colocada pelo meu bisavô. Nunca ninguém mexeu nela, nem precisa. Tá tudo no cartório, papel passado e assinado. Inácio ainda prometeu conversar com a tal Dona Glória, viúva do antigo dono da terra, para esclarecer o mal-entendido. Mas Benjamin, visivelmente irritado, soltou em tom desdenhoso: Dona Glória não manda mais aqui. Se o senhor quiser discutir, que vá aos tribunais. Eu não perco tempo com um homem que vive de passado. E assim o fez. Movido por ganância, o tal coronel contratou advogados e iniciou um processo judicial. Mesmo com todos os documentos que atestavam a posse centenária da terra, a justiça acabou dando ganho de causa ao novo proprietário, Benjamin. Foi um golpe duro. Inácio perdeu parte das terras da família e viu seu mundo ruir em silêncio, como uma seca que chega sem aviso. A derrota judicial foi apenas o começo. Um mês depois, numa tarde em que o sol queimava preguiçoso sobre a varanda da velha casa, Inácio descansava numa espreguiçadeira de lona, enquanto Jardel, com apenas 6 anos, brincava com seu carrinho de madeira, a poucos passos do pai. Foi quando surgiu um homem a cavalo, estranho e de olhar sombrio. Parou em frente à casa, desmontou devagar e se aproximou do velho fazendeiro. Tenho uma encomenda para o senhor Inácio, disse, frio como pedra. Sou eu mesmo, respondeu o pai, sem se levantar. Foram suas últimas palavras. Sem dizer mais nada, o sujeito sacou um revólver e disparou 3 vezes, certeiro, contra o peito de Inácio. O corpo caiu mole sobre a cadeira, o olhar ainda fixo no horizonte. Jardel, a poucos metros, viu tudo. As balas mataram seu pai, mas destruíram também a vida da mãe. Ela, consumida pelo luto e pelo desgosto, se apagou lentamente, como vela ao vento. Morreu pouco tempo depois de tristeza profunda. Não foram só as balas, seu lampião. Foi a ausência. Foi a saudade que matou minha mãe. Desabafou o rapaz agora com os olhos marejados. E comigo, levou a infância, os sonhos e o gosto pela vida. Desde aquele dia, tudo o que eu penso é em fazer justiça. E então, com a voz embargada mas firme, fez seu pedido. Me ensine a atirar. Me ensine a lutar com peixeira. Me ajude a vingar a morte do meu pai. Eu quero lavar essa honra com sangue. Lampião, homem acostumado com dramas do sertão, sentiu algo diferente naquele momento. O olhar do menino tinha mais fúria do que medo, mais dor do que palavras. E então respondeu, quase como um decreto. Pois está certo. Quando a causa é justa, a faca corta mais firme. Vá avisar a tua família que vai com a gente. A partir de agora, tu és do bando. Vou fazer de você um cabra de respeito. O menino sorriu pela primeira vez em anos. Saiu dali em disparada, montou seu cavalo e prometeu voltar pronto. E assim o fez. Nos 6 meses que se seguiram, Jardel aprendeu tudo que o cangaço podia ensinar. A manejar revólver, a armar tocaia, a atacar e a desaparecer como o vento. Seus companheiros o apelidaram de Fogo nos Olhos, pela intensidade do olhar e pela raiva que guardava no peito. Chegado o dia, Lampião chamou o rapaz. Você quer mesmo resolver isso com as próprias mãos? Porque se quiser, mando uns cabras contigo para garantir. Mas se quiser ir sozinho, vai ter que encarar o cão de frente. Capitão, respondeu Fogo nos Olhos, encarando o chefe com respeito. Me perdoe, mas essa bala é minha. Não é sobre matar, é sobre justiça. Lampião concordou com a cabeça, respeitando a decisão. Enviou 4 cangaceiros apenas para garantir que, caso algo desse errado, o menino não fosse capturado. Mas a missão era dele. E assim, na manhã de uma feira movimentada, Fogo nos Olhos cruzou a cidade com passos firmes, armado e decidido. O açougueiro, agora identificado como Januário, cortava pedaços de porco com um enorme cutelo. Ao levantar os olhos, deparou-se com o jovem parado diante de sua banca firme como uma rocha. Pensei que só viria daqui a uns anos, disse com um meio sorriso cínico. Veio cobrar a conta? Vim lavar a honra do meu pai, respondeu o rapaz. O tempo pareceu parar. Os olhos de Januário, outrora confiantes, agora buscavam uma saída, uma fresta de fuga, uma desculpa, mas já era tarde. Em segundos ele jogou o cutelo em direção ao jovem, numa tentativa desesperada de escapar. Fogo nos Olhos, porém, estava preparado.
Com agilidade surpreendente, desviou do golpe e, num movimento preciso, puxou o parabellum que já carregava engatilhado. Um único disparo ecoou pela feira. A bala atravessou o peito de Januário, que tombou com o peso do próprio pecado. Caiu de costas, os olhos arregalados mirando o céu cinzento como se visse, naquele instante, tudo o que havia deixado para trás. Os feirantes, em pânico, correram em todas as direções. Gritos tomaram conta das ruas de barro, alguns clamando por socorro, outros apenas repetindo em voz alta o nome que causava arrepios. Lampião, mas não era ele, era um de seus homens, e não era qualquer um. Fogo nos olhos caminhou até o corpo do jagunço ainda agonizante, se abaixou lentamente e, sem pressa, pegou o mesmo cutelo que havia sido lançado contra ele. Com uma frieza que não se via em jovens da sua idade, se aproximou. Januário, com o último sopro de vida, sussurrou: "Eu devia ter acabado com você também." Mas já era tarde. Com um só golpe seco, fogo nos olhos cravou o cutelo na testa do homem que destruiu sua família. A lâmina penetrou com um som surdo, interrompido apenas pelo silêncio aterrador que se seguiu. O chão da feira, agora manchado de vermelho, assistia mudo ao encerramento de um ciclo que começara com um tiro e terminou com uma lâmina. Os 4 cangaceiros, até então ocultos, se aproximaram apenas para garantir que ninguém ousaria capturá-lo. Mas não houve resistência. Todos os presentes, aqueles que ainda não haviam fugido, sabiam que justiça havia sido feita. E justiça no sertão muitas vezes não vinha da lei dos homens, mas da lei do sangue. O grupo retornou ao acampamento com passos firmes. Fogo nos olhos não disse uma palavra durante o caminho. Não era orgulho o que o movia, era alívio. Pela primeira vez em anos, seu coração batia em silêncio. Não havia mais a voz da infância gritando por vingança. Havia apenas o som do dever cumprido. Ao reencontrar Lampião, desmontou do cavalo e se aproximou com respeito. "Capitão, se hoje sou um homem, se me tornei alguém capaz de carregar a própria dor e transformá-la em coragem, devo tudo isso ao Senhor. Nunca esquecerei o que fez por mim. Serei seu fiel seguidor enquanto viver." Lampião assentiu, sem disfarçar o orgulho que sentia. Mas fogo nos olhos ainda tinha algo a revelar. "Antes de ir, tenho uma informação que pode interessar. O coronel Benjamin, o mesmo que tirou nossas terras e causou toda essa tragédia, guarda uma fortuna escondida. Fiz minhas próprias investigações. O cofre dele fica enterrado no quarto, debaixo da cama. É dinheiro velho acumulado na ganância." O capitão abriu um sorriso lento, quase cínico. "Rapaz, você tá se saindo melhor que muito cabra velho do meu bando." Alguns dias depois, com o plano traçado, Lampião e seus homens invadiram a fazenda do coronel Benjamin. O velho estava sozinho, como o informante havia prometido. Quando Lampião o confrontou, o coronel negou com toda a arrogância que tivesse qualquer quantia guardada. "Dinheiro? Eu? Tá doido, homem?" Lampião apenas sorriu. "Pois então deixa eu dar uma olhadinha debaixo da sua cama." Benjamin ficou pálido. Seu olhar o entregou antes mesmo de qualquer palavra. Lampião rastejou sob a mobília, cavou o piso e, como esperado, encontrou o cofre escondido. Dentro, havia joias, papéis de valor e 40 contos de réis. Uma fortuna que poderia sustentar uma cidade inteira. O cangaceiro fitou o coronel com desprezo. "Tu é um covarde. Comprou essa terra boa e queria tomar a terra pequena do vizinho, só porque achava que ninguém ia lutar contra você. Mas lutaram. E agora vai pagar com a mesma moeda." Benjamin engoliu seco. Tentou balbuciar algo, mas Lampião o interrompeu. "Sabe aquele menino de 6 anos que perdeu o pai por culpa sua? Aquele que você mandou matar com jagunço? Pois é, cresceu, virou homem. E foi ele quem me deu cada detalhe para te encontrar aqui sozinho com o rabo entre as pernas. Foi ele quem entregou você de bandeja. Um menino virou espião melhor do que muito cabra rodado." O silêncio do coronel dizia tudo. Era o silêncio de quem sabia que a sentença já havia sido dada. Lampião então se virou para seu bando e gritou: "Quem quer um conto de réis para dar cabo deste verme do jeito que quiser?" Todos os cangaceiros levantaram a mão ao mesmo tempo, em coro. E como era costume entre eles, sortearam no palitinho quem teria o prazer. O escolhido não hesitou. Com fúria e nojo acabou com a vida do coronel a pauladas, sem remorso, sem piedade.
E assim terminou a história de Fogo nos Olhos, o menino que lavou a honra da família com sangue, coragem e fidelidade. A história de um filho que venceu o medo, enfrentou o inferno e, com a ajuda de Lampião, fez justiça com as próprias mãos. Nem toda história de vingança termina com aplausos. Algumas terminam com silêncio, com o eco de tiros que ninguém esquece, com o peso de uma faca que não corta apenas carne, mas também a alma de quem a segura. Fogo nos Olhos não era apenas um menino ferido pela perda. Ele era o retrato de milhares que crescem com a dor calada, com o luto sem resposta, com a justiça engolida pelo poder dos mais ricos. Aquele garoto que viu o pai ser assassinado a poucos passos, não escolheu ser cangaceiro. A vida o empurrou. E Lampião, que muitos chamam de bandido, foi o único que estendeu a mão quando todos viraram as costas. Mas a pergunta que fica é: quando a vingança é feita, a paz realmente volta? Fogo nos Olhos teve a justiça que buscava, mas será que ele encontrou alívio? Ou apenas carregou um novo tipo de dor? A de ter se tornado juiz, júri e executor. O sertão sempre foi terra de injustiças, onde a lei do papel raramente protege os fracos, onde a bala, a peixeira e a coragem foram por muito tempo os únicos caminhos para se manter vivo, ou pelo menos inteiro. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo. De onde você assistiu essa história? É lá do sertão? Do sul? Ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma história braba como essa. No fim das contas, essa não é só a história de um menino que vingou o pai. É a história de um Brasil esquecido, onde a terra fala mais alto que a razão, onde meninos viram homens antes da hora, e onde o sangue, infelizmente, ainda escorre como herança.